diferente. Então, assim, tanto quando a gente fala de geografia geral, quando a gente fala de geografia do Brasil, a gente sempre vai acabar tratando dos mesmos assuntos, porque são espaços. E, assim, algumas aulas são as aulas de US$ 1 milhão. Essas são as que eu vou ficar sempre, ó, jogando na cara de vocês, assim, ó, lembra disso, lembra disso, lembra disso, porque é importante que vocês lembrem, porque é o que cai. Então, assim, gente, eu acho que nesse início aqui, que enquanto vocês estão pegando esse ritmo, eu não estou trabalhando tanto com atividades com vocês, porque eu quero perceber como que vocês entendem essas conexões. Então, me interrompam sempre, 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 sempre. E, e assim, também tenham paciência, porque sou meio confusa com tecnologia, mas a gente está tendo um progresso nas duas disciplinas, né? Tanto na geral quanto na do Brasil, porque essas conexões elas fazem sentido, porque é como a gente entende a Terra. Beleza, gente? Então eu vou continuar de onde a gente parou. Eu vou compartilhar aqui. Ai, gente, olha, eu vou fechar aqui o WhatsApp também para não ficar fazendo barulho. Mas o filme que eu tinha falado para vocês, ele se chama Criação, aqui no Brasil. Eu vou escrever aqui no chat, ó. É um filme de 2009, que é um filme aquele que fala sobre a época em que o Darwin ele estava criando ali a teoria da evolução das espécies, que é tão importante para a gente. Espero que vocês não estejam já enfadados aí do Darwin, né? Agora vocês tiveram aula de biologia. Eu vou mostrar um pouquinho mais da parte gráfica de como que isso aconteceu em geografia, retomando aquela aula de US$ 1 milhão que eu tinha falado que era de geologia, que é aquela aula que eu falei que era um tesão, lembra, gente? Essa mesma, ela vai voltar porque ela é bem importante, tá, gente? E eu trouxe alguns gráficos que são referências no padrão mundial do entendimento das mudanças da habitação das espécies, tá? Então, a gente vai ter algumas legendas em inglês, mas não se preocupem com isso. O que eu preciso saber é se vocês conseguem entender esses gráficos, certo, galera? Se vocês não entenderem, daí vocês podem me chamar no áudio mesmo, me corta, porque é importante, porque na hora que vocês forem ver nas questões, vão ser essas imagens que vocês vão ver. E assim, as questões elas nunca vão falar que estamos tratando de biogeografia, ou que estamos tratando de demografia, ou que estamos tratando de geomorfologia. As questões elas vão aparecer o quê? Com uma imagem, que é uma representação do espaço. Lembra que a gente falou disso quando a gente teve uma aula sobre cartografia? Em geografia, a gente trabalha com representações de espaço. Então, quando vocês verem as representações do espaço, vocês vão ter que ter a interpretação para poder fazer as conexões lógicas, tá, gente? Então, eu vou aqui, ó, vou dividir a minha tela aqui com vocês. E... Vocês estão vendo, né, gente? Sim. Então, gente, olha, entrei naquele grande devaneio ali sobre as espécies, porém, a gente tem padrões de diversidade. Existe uma relação entre a espécie e a área. Quando a gente fala de área, a gente está falando de espaço, espécie, a gente está falando de vida. Então, aqui, gente, quanto maior for a área, maior a quantidade de populações, ou seja, mais biodiversidade. Então, acho que é fácil a gente entender isso, né, gente? Quanto maior for o espaço, mais a gente vai ter a oportunidade de agregar espécies mais diversas, mais populações. Então, a gente vai ter o quê? Um menor risco de extinções.
Lembra daquele exemplo lá do peixinho beta, né? Se a gente pensa em uma espécie que é menos resiliente, ela vai ter o quê? Menos capacidade de convívio com outros seres vivos. Certo, gente? Então, assim, se a gente tem um espaço maior também, a gente vai ter maior heterogeneidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai ter espécies mais diferentes, né? A gente vai ter uma formação mais diferente nas constituições de vida. Então, a gente vai ter mais nichos disponíveis, que são ali agrupamentos biológicos, né? Os nichos que eu acho que vocês já estão vendo também em biologia. Até aqui estamos juntos, gente? Se ninguém me interromper, eu vou continuar, hein? Vou continuar e vou acreditar que vocês não enjoaram ainda. Isso daí se enquadra tudo em biogeografia? Isso. Então, gente, assim, olha, se enquadra em biogeografia, mas é aquilo que eu falei, são conexões científicas, que assim, a ciência, ela nunca vai vir sozinha. A gente vai ter descobertas que vão criar metodologias e bases de dados que fazem com que a gente crie conhecimento para a humanidade, né? Então, é exatamente por isso que eu desgasto vocês falando de Darwin, depois vocês têm uma aula de biologia, às vezes eu falo muito de história, principalmente na Geografia do Brasil, e vocês vão ver também nas aulas de história os mesmos assuntos. A gente tem disciplinas correlatas, temas correlatos. Em algum momento eu também vou falar muito de alguns elementos químicos, que vocês vão ter já também uma conexão com o professor Kelvin. A ciência, ela se constitui dessa maneira, né? Assim, de um modo geral, quando a gente fala de ciência, a gente fala de uma metodologia, e quando a gente fala de metodologia científica, a gente fala de caminhos para encontrar o conhecimento. E esses caminhos, eles dizem respeito ao conhecimento da humanidade, né? Então, a gente, até acho que na comunidade científica, a gente busca muito ter um respeito entre áreas, né? Porque a gente precisa, né, de novas descobertas, de novos desafios, né? Acho que tudo isso vem de uma curiosidade de conseguir explicar, né? E explicar os fatores que envolvem a nossa vida. Então, gente, se de repente vocês estiverem na área de biológicas ali, né, de ciências biológicas no Enem, cair alguma coisa relacionada a espécies, é o mesmo, é a mesma lógica do saber, gente. O importante é que vocês entendam esses processos e, assim, essas estruturas lógicas. Beleza, gente? Vou continuando, então, ó. Então, assim, ó, se a gente tem uma heterogeneidade ambiental, ou seja, a gente tem um ambiente que vai ter padrões diferentes de recursos ambientais, a gente vai ter mais diversidade de recursos, né? Então, se a gente imagina, assim, olha, uma, uma região com uma alta riqueza de diversidade, a gente vai encontrar o quê? A gente encontra muitas plantas diferentes, né? A gente tem muitas plantas diferentes. Por isso que a gente vai, quando a gente vai falando, inclusive, de geografia agrária, a gente vai perceber que aquele exemplo que eu dei ali ainda hoje, né? Falando dos eucaliptos, se a gente pensa na monocultura, a gente pensa em uma única espécie, e a gente acaba com um padrão de diversidade, a gente deixa um ambiente menos heterogêneo, a gente vai acabar desgastando as formas de vida daquele ambiente. Então, a gente vai acabar com a diversidade de recursos, né? Então, é uma lógica que se sucede nos espaços. Então, quanto mais a gente tiver diversidade de espaço, de nichos, de recursos, de espaços heterogêneos, a gente vai ter mais diversidade de espécies.
Estamos juntos, gente? É importante aqui esses padrões, viu? E é uma lógica, gente, que é aquela observável, igual eu falei, assim, olha, se chega uma construtora e vai construir um prédio ali no meu quintal, na zona norte de São Paulo, os macaquinhos eles vão embora, porque a área ela já não está mais heterogênea, ela não vai ter mais nichos disponíveis. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter a extinção, né, desses animais. A gente tem o ser vivo tenta sobreviver, mas é o que acontece ali, por exemplo, com as rãs que eu falei, né? Elas acabam indo parar ali no meio da Marginal Pinheiros e morrem. E daí você acaba. É assim que a gente atinge a extinção, né? Quando a gente causa uma morte massiva de espécies. Por isso que é muito complicado, a gente vai falar um pouquinho disso aqui nos próximos slides. Mas assim, gente, olha, eu falei muito ali, voltei ali para o Wegener, da deriva continental, e vou continuar nesse assunto, porque é importante. Mas assim, o que é importante que vocês saibam que a biogeografia ela vai analisar esses padrões da diversidade biológica e ela vai considerar os fatores geográficos e históricos. Então, assim, quando eu falo dos tempos históricos, é quando eu estou falando daquela relação com a tectônica de placas, porque é quando a gente vai ter o quê? O tempo geológico que vai ser mediado ali pelas placas tectônicas e o tempo ecológico, que vai ser o tempo de transformação, né? No caso, quando a gente fala de evolução, gente, eu falo muito do Darwin, quando a gente usa essa palavrinha evolução, a gente está falando de transformação, a gente não está falando de melhora, né? Eu acho que no nosso dia a dia, geralmente, quando a gente fala assim, evoluímos aqui no estudo de geografia, a gente sempre pensa, melhoramos, né? Mas quando a gente fala de transformações, tanto biológicas quanto sociais, a gente utiliza o termo evolução para falar de uma transformação. A gente está falando de novos momentos que acusaram dados que chamaram a nossa atenção metodologicamente, para investigação metodológica. Beleza, família? Vou prosseguir aqui, ó. Vou prosseguir aqui, ó. A nossa evolução, ela também vai para trás, né? Porque eu vou voltar na deriva continental, ela mesma, gente. Aqui, olha, só para vocês perceberem que quando eu falo da relação da tectônica de placas com a capacidade de resiliência dos seres vivos, o que eu estou falando é que a gente vai ter uma transformação espacial que vai separar, né, vai separar ali as formas de vida em nichos e existe uma lógica. E assim, a lógica, ela vai levar milhões de anos, né? Lembra que eu estava falando dos períodos, né? A gente tem aqui, ó, o Permiano, onde a gente tinha a Pangeia, depois a gente tem o Triássico, que a gente vê aqui já uma transformação aqui, um descolamento dessas placas. No período Jurássico, a gente aqui já tem, ó, a região aqui mais ao sul, ó, a gente já percebe aqui a formação de algumas ilhas. No Cretáceo, a gente já tem uma configuração, olha, mais parecida com aquele quebra-cabeças. E na atualidade, a gente tem essa projeção, a projeção de Robinson, que eu mostrei para vocês na aula de cartografia, que parece mesmo aqui um quebra-cabeça que encaixa, ó, América do Sul com a África. Então, essa sequência, ela vai mostrar para a gente a lógica da próxima imagem aqui que a gente vai ver, ó. A gente tem essa denominação de regiões biogeográficas, que foi feita por um autor também, que ele é muito importante para a gente em biogeografia, todavia ele não é tão conhecido
na comunidade científica, que é o Alfred Wallace. O Wallace, ele também foi um cientista evolucionista, assim como o Darwin. Então, o Darwin, quando ele começou, o Darwin, ele é o que, gente? O marco do pensamento moderno. Ele é muito importante para a gente como comunidade científica. Não interessa o que vocês vão estudar, gente. Saibam quem é Darwin. Por favor, deem esse orgulho para mim, para professores de biologia e para toda a comunidade científica. Ele é um grande referencial. Ele revolucionou mesmo a forma que a gente concebia a origem das espécies. Todavia, ele não foi o primeiro evolucionista. A gente começou a pensar nessa ótica da vida se transformando, evoluindo, né? Ela evoluindo de uma maneira de transformação com outros autores também. E o Wallace, ele é muito importante para nós, porque ele dividiu essas regiões biogeográficas e faz todo sentido, ó. Se a gente acompanhar, ó, essa daqui é a projeção de Robinson, tendo a delimitação aqui do Wallace, onde a gente vai dividir. Olha só o que ele percebeu, gente, que rapaz genial. Ele dividiu essas regiões de acordo com características climáticas e geomorfológicas. Então, ele criou aqui, ó, ele criou essas regiões do Neoártico, Paleártico, a Indomalásia, a Australásia, a Afrotropical e o Neotrópicos. Daí, ó, mais uma curiosidade aqui, gente, para vocês fazerem já a conexão com as outras aulas que vocês estão tendo, ó. Quando a gente fala de neo, a gente fala de quê? De novo, certo? Neo é sempre aquele prefixo que são derivações aí da nossa linguagem que nos apontam já o significado de algumas coisas. Quando a gente fala de neotrópicos, a gente está falando de um novo mundo, né? Um novo mundo nos trópicos. E isso é causado por quê? Porque fomos colonizados pela Europa, né? O velho mundo é a Europa. Até quando eu falo dessas derivações da própria maneira que a gente se expressa, né? Os prefixos e os sufixos que vocês devem ver em língua portuguesa, a gente utiliza como referência o velho mundo sempre será a Europa, porque eles que foram os colonizadores, eles que têm um registro mais antigo aí da sua sociedade, né? Validado pela ciência ocidental. Em termos práticos, hoje em dia a ciência ela evoluiu muito, a gente tem dado cada vez mais espaço para formas de ciência que não vieram da Europa, o que é muito bom, assim, vocês agora vão prestar um vestibular bem mais legal do que o vestibular que eu fiz, assim, que era só Europa, Europa, Europa. Gente, vocês conseguem perceber aqui essa lógica de pensamento aqui do Wallace? Vou voltar aqui para o chat para dar uma olhadinha na carinha de vocês. Vai fazendo um joinha aqui para mim, se vocês conseguem ter relação. Eu não entendi. Não entendeu? Vou voltar aqui, ó. A gente vê aqui, ó, as regiões biogeográficas, olha, a gente tem o que? O Wallace, ele vai dividir essas regiões por conta de características climáticas e de relevo. Então, são lugares que têm condições climáticas diferentes, vai ter condições ambientais diferentes, logo, vai ter espécies diferentes. Então, ele criou aqui essas regiões, essa divisão de regiões, baseado apenas na observação. Fez sentido? Tá bom. Eu achei genial, na verdade. A gente tem uma grande diferença climática, porque são regiões bem grandes, né? Como vocês podem ver. Mas, assim, a relação ó, se a gente for olhar aqui
a evolução da deriva continental, a gente percebe aqui o descolamento da parte sul aqui primeiro, ó. Vocês conseguem ver aqui, ó, a partir do mapa aqui número 2, no Triássico, para o Jurássico, a gente percebe o quê? Já a formação aqui dessas ilhas aqui ao sul. Daí, ó, voltando aqui para o mapa do Wallace, a gente percebe que é exatamente essa que vai ser a divisão que ele vai fazer nas regiões. Porque se a gente for pensar, gente, olha só, se a gente pensar que o deslocamento dessa placa tectônica, ela ocorreu primeiro aqui, ó, no sul, para depois a gente ter aquela configuração ali do Wegener, onde a gente deslocou a América do Sul da África, a gente percebe por que na Austrália a gente tem canguru e aqui não. Apesar da gente ter uma condição climática até parecida, mas foi uma formação que demorou milhões de anos para acontecer, ó. Do Permiano até a atualidade são 225 milhões de anos. Então, assim, a gente está falando de milhões de anos para a gente perceber uma alteração espacial e uma alteração no deslocamento das espécies, que é como a natureza se configura, né? O tempo geológico, ele demora muito, muito tempo, sabe? Quando a gente estuda história, o tempo histórico, ele não demora tanto. A gente estava falando de demografia na semana passada, quando a gente fala de população, a gente está falando de 50 anos. É muito pouco tempo diante de todas as transformações do planeta Terra. Beleza, gente? Vou até mostrar aqui, olha, esse daqui, ele é mais assustador, é que ele está em inglês. Mas esse aqui é um mapa de extinções, um mapa não, gente, desculpa, é um gráfico que mostra extinções em massa de acordo com o tempo geológico. Cada setinha dessa daqui, ela vai representar um momento de extinção. Então, assim, ó, a gente vai ter aqui, ó, tem o período pré-cambriano, aqui onde está o zero, e a gente está falando, ó, eu até destaquei aqui embaixo, de milhões de anos antes do presente. E a gente está falando de número de famílias, né? E de nichos ecológicos. Então, a gente percebe o quê? Que a gente demorou milhões e milhões de anos para entrar em épocas de extinção. Só que assim, gente, se a gente for ver a última setinha aqui, ó, a gente tem um zero novamente aqui embaixo. Vocês conseguem ver esse zero? Que são 0 milhões de anos. É onde a gente está, bem no finalzinho aqui desse quadro. A gente vai ter o quê, ó? Vocês percebem que aumentou muito essa barra aqui? A barra aumentou aqui no... E a gente tem 0 milhões de anos de extinção, para a extinção, no caso. Fala comigo aqui no chat. Vocês perceberam, gente? A gente está bem no finalzinho daqui, ó. Depois do final do Cretáceo. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que, assim, a gente tinha a transformação dos ambientes, a transformação dos espaços que levavam à modificação biológica e transformação aí dessas espécies. Agora, a gente não está chegando a alcançar 1 milhão de anos para a gente conseguir colocar espécies em extinção. Isso daí é muito grave, assim, dentro do ponto de vista ecológico, e isso cai nas provas, meus amores. Essa daqui é a palavra da salvação, hein? Porque questões ligadas à ecologia, elas sempre caem. E a relação que vocês vão ter que fazer é exatamente a relação de temos uma espécie dominante atualmente no planeta Terra, que somos nós seres humanos, somos a espécie dominante, e o convívio com a nossa espécie
está colocando outras espécies em extinção. Então, eu sempre vou falar disso, gente, que é uma palavrinha para vocês gastarem várias vezes, que a ação antrópica, que é a ação humana, a partir do momento que uma construtora acaba com os meus macaquinhos ali na Zona Norte, ali na Serra da Cantareira, a gente tem ali uma transformação num nicho ecológico. A gente tem uma transformação que vai culminar em transformações climáticas também. A gente vai culminar também em transformações de trocas de minerais. E a própria troca entre as espécies para o equilíbrio da espécie. Então, quando a gente fala de desmatamento, por exemplo, a gente está falando o quê? A gente está falando daquelas queimadas que a gente viu um monte aí, né? Naquele último governo que a gente teve, que legalizou queimada. Você chega lá, ó, taca fogo do Amazonas, a gente está falando de desmatamento. Quando a gente fala de uma empresa que chega e ela planta eucaliptos, aí você pensa, mas minha Nossa Senhora, isso daí não é desmatamento, né? Porque eles estão plantando, né? A gente vê na caixinha de lápis ali da Faber-Castell falando, olha, essa é feito de madeira reflorestada, porque existe assim já um marketing ambiental e ecológico para abordar essas questões. Mas assim, até quem está plantando e quem não está fazendo o manejo de maneira responsável também contribui para o desequilíbrio ecológico. Porque quando a gente pensa no equilíbrio ecológico, a gente pensa no ponto de vista da resiliência do planeta Terra. E o planeta Terra, ao que indica, ele não tem resiliência para aguentar as transformações que a gente tem feito. Então, isso tem descabelado muita gente, muito ambientalista, um pessoal aí da engenharia, e os institutos sérios, né, que fazem manejo, né? A gente tem o ICMBio aqui no Brasil, que é maravilhoso, assim, e de tentar ainda preservar as espécies. Mas por isso, gente, deixo aí já ali, ó, mais uma palavra aqui, ó, mais um conselho de vida da professora Michele, que assim, olha, é muito comum você ver assim uma trilha, o pessoal chegar, abre o pacote de fofura e dá o fofura pro macaco, dá o fofura pro coati. Gente, não façam isso, gente. Isso causa desequilíbrio ecológico, sabe? A gente, quando a gente está dentro desses ambientes de preservação, a gente tem que fazer o máximo possível para preservar, inclusive com o nosso silêncio, sabe? Se a gente chega no meio da trilha, ali com o nosso celular ouvindo Wesley Safadão, a gente já está fazendo os macaquinhos correr. A gente já está causando um desequilíbrio ecológico. Então, a gente tem uma tendência de falar muito de respeito, né, por essas formas de vida que a gente encontra, para a gente poder preservar ao máximo aí as formas de vida. Beleza, gente? Até aqui estamos juntos. Vamos falando comigo aqui, ó. Faz o joinha. Isso aí, juntos. Beleza. Então, ó, vou voltar aqui para o slide, porque estou aqui já nas considerações finais, gente. Eu juro que eu não vou ficar batendo nessa, hein, ó. Esse mapinha aqui, ó, ele mostra padrões de biodiversidade de plantas. E assim, ó, até aqui para esclarecer ali, ó, o meu amigo ali, ele estava meio em dúvida com a conexão do Wallace, ó. Mas se a gente pegar esse mapa, eu acho que eu vou até tentar dar mais uma aumentadinha aqui, ó. Ó, foca aqui nas cores, gente. Percebam que assim, ó, a cada mudança de cor, a gente vai ter aqui a distinção de espécies. Isso não nos vem ao caso nesse momento, porque a gente ainda não está fazendo exercício, tá? Eu só quero saber se vocês conseguem reconhecer a relação entre essas representações geográficas. Então, assim, ó,
aqui a gente tem aqui as cores que dizem, elas vão falar de zonas de diversidade de plantas. Então, assim, gente, se a gente pegar aqui, ó, a diferenciação, vamos comparar aqui com o mapa do Wallace dos anos 20, ó. Que dividido em cores aqui ainda, ó. É claro que o do Wallace, ele vai ter aqui apenas 6 divisões, ele não consegue demonstrar como a gente demonstra com a tecnologia que a gente tem hoje, né, de apuração. Mas olha só, vocês percebem que existe um sentido lógico aqui dentro essa conexão aqui da diversidade? Fala comigo no chat. Deu para perceber? A gente olhando ali, ó, apesar de hoje, o segundo mapa, né, que é um mapa de 2020, a gente tem o quê? Mais diversidade, porque, como eu falei, hoje a gente já cataloga 300 milhões de espécies, assim, é muitas espécies, a gente tem bastante diversidade. E o Wallace, ele criou essa hipótese apenas através da observação, e mesmo assim fez sentido, porque no fim das contas, ali a relação que ele fez foi com aquele caminho ali do deslocamento das placas tectônicas. Nossa, coisa muito louca, né? Assim, olha, diz para mim, gente, que vocês estão entendendo. Faz um joinha para mim. Se não estiver entendendo, me interrompe, que a gente volta. Peraí, professora. Eu entendi que esse mapa representa a biodiversidade de plantas. Só que no caso você está querendo dizer que o Wallace ele fez essa relação e ficou bem parecido, é isso? Ficou bem parecido, ó, a gente consegue ver, ó. A gente demonstra só observando aqui, ó. Se a gente olhar, ó, por exemplo, ó, é porque assim, esse mapa aqui recente, ele vai categorizar o quê? 300 milhões de espécies. Então a gente vai ter várias curvas. Mas se a gente pensar nas 6 regiões biogeográficas aqui do Wallace, olha só essa região aqui onde está aqui a Rússia, ó. Paleártico. Olha só onde que vai a extensão do Paleártico. Se a gente compara aqui, que parecido, hein? Olha só onde ele dividiu. Nesse mapa atual, olha só onde que tem a divisão na África. Que a gente tem uma parte mais azulzinha ali no sul da África, no norte da África tá um pouquinho, tá mais amareladinho. Olha só a divisão aqui do Wallace. Percebe aqui as cores? Então, ó, olha ali, Indomalásia. Olha só, a Indomalásia aqui toda colorida aqui, já nos dias de hoje. Agora que a gente tem, essa daqui é a tecnologia realmente da ciência avançada que a gente tem hoje, ó. E o Wallace, ele apenas foi genial. Eu de verdade, gente, é admiração por pessoas que conseguem fazer umas hipóteses dessas, assim, olha, queria ter, assim, esse cérebro aí de abstrair. Mas você conseguiu visualizar no mapa, Pedro? Consegui. Você viu, assim, a diferenciação ali das cores, tá, gente? Mas assim, olha, eu sempre falo isso para vocês, amores, não precisa decorar mapa. Entenda processo e, assim, entenda onde são determinadas regiões. Caso vocês tenham dúvidas, assim, não interessa quão básico seja a dúvida em relação à interpretação cartográfica, tragam para mim, gente. Se vocês tiverem vergonha de falar na aula, pode me chama no privado, eu faço um especialzão, um plantãozão, mas é importante que todos vocês saibam ler gráficos, tá? E, amores, agora sim vocês vão ficar livres de mim, hein? Tá mais perto do que longe. Mas olha, gente, eu vou mostrar aqui só que um resuminho, ó. Que olha só, gente, se a gente for pensar nas extinções atuais de espécies, olha, lembra esse gráfico aqui, ó. Olha quantas setinhas a gente tem, ó. Contando aqui, ó. As setinhas vão mostrar que a divisão de
6 períodos. A gente está depois da última setinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, ó, no finalzinho é onde nós estamos, que é o quê? O 6º evento geológico de extinção em massa, que ele é causado por humanos, né? No caso, nós. E, enfim, gente, é uma taxa de extinção que não corresponde com o padrão da história geológica da Terra, né? Como a gente pôde ver aí através desses dados, a gente demora milhões de anos para conseguir realizar essas transformações. E a gente agora está causando extinção de animais em décadas. Isso é muito pouco tempo, levando em consideração a história, sabe? Então, assim, gente, tudo isso vai ser correlacionado, gente, ali às alterações climáticas que a gente causa e também ó, com o uso da energia disponível, né, para a vida no planeta Terra. Então, assim, até interessante aqui, ó, temos um minutinho, eu vou contar uma curiosidade aqui, ó. Como que a gente percebe nesse mapa aqui, ó, porque se a gente está falando de 600 milhões de anos atrás, né, isso não é um mapa, gente, é um gráfico, desculpa, também erro, tá? Mas agora que eu tô cansada, eu já dei muitas aulas hoje. Mas enfim, olha aqui, ó, a gente tem 600 milhões de anos. Como que a gente sabe que o clima mudou de 600 milhões de anos para hoje? Que 600 milhões de anos atrás a gente não tinha ali como medir, né? A gente não tinha os aparelhos que a gente tem até alcançar, até alcançar esse mapa aqui, ó. Aqui a gente tem aqui tecnologia para medir recursos. Então, como que a gente sabe que o clima mudou? Lembra, gente, que eu falei que em geologia a gente tem o estratigrafismo, que vai ali observar as marcas, as ranhuras das rochas? A gente analisa clima por conta dos gases que são encontrados no interior das rochas. Então, quando a gente fala desse panorama aí da extinção de hoje, a gente sempre leva em consideração que o nosso consumo de energia, ele gera muito gás carbônico. Então, a gente percebe, assim, se a gente for analisar os padrões de gás carbônico dos dias atuais, dos padrões que a gente tinha há 600 milhões de anos, quando a gente estava ali na primeira fase de extinção em massa, a gente percebe uma variação climática que demorava 600 milhões de anos. Agora a gente consegue fazer em menos de 50 anos. É coisa de louco, gente. Não vamos dar fofura para os macaquinhos na trilha. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, me despedindo aí na aula de hoje. Só queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguma consideração, que daí qualquer coisa eu abordo mais na próxima aula, mas eu não vou ficar roubando muito, sequestrando o tempo de aula do próximo professor, porque os professores do Comec vão me odiar já, porque eu sou muito perturbada com o horário. Fala comigo, gente, estamos juntos? Faz um joinha para mim. Então tá, gente, olha, eu vou ficando por aqui, olha. Alguém tá por aí para já mediar a próxima aula? Olha, hoje que eu quis seguir o horário ali, ninguém tá com a vassoura atrás da porta na minha aula. Oi, agora sou eu, depois de você. Oi, Isaac, tudo bom? Tudo indo, e Nossa, você? Como você tá?